Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, olha que coisa, Jesus expulsa um demônio, não é? O povo ficou admirado, dizendo: nunca se viu coisa igual em Israel, não é? Quando Jesus expulsou o demônio, o homem que era mudo começou a falar, não é? Ficou curado, a multidão ficou admirada, e os fariseus, olha lá, os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Gente, muitas das vezes a gente ainda lendo esse evangelho de hoje, esses fariseus não queriam ver, estava ali Jesus fazendo a cura na frente deles, mas eles estavam com o coração tão fechado que eles não eram capazes de perceber, e se perceberam também, não deram o braço a torcer. Quantas pessoas ainda hoje Deus tem feito curas, Deus tem feito milagres, Deus tem salvado, Deus tem libertado, não é? E as pessoas não conseguem enxergar o mover de Deus, a graça de Deus. Por quê? Porque estão com os seus corações insensíveis, duros, fechados, trancados, e não conseguem perceber a maravilha do Evangelho que Deus tem feito na nossa vida a cada instante. Deus tem te protegido. Sabe quando você de repente está andando assim e daqui a pouco você fala: puxa vida, por que eu vim por essa rua? Né? Foi Deus que desviou você de um acidente, desviou você de um assalto, desviou você de uma coisa e a gente não percebe. Quantas das vezes acontece algo na nossa vida, até mesmo de repente você está lá, está tranquilo, parece que está tudo em paz na sua vida. É como aquele negócio, né, que a gente de repente tem um azulejo ali que está meio trincado, aí você vai lá e fala: deixa eu trocar esse azulejo aqui que trincou, mas você vai ver que de repente você começa a mexer no azulejo, daqui a pouco você acha uma infiltração, aí você tem que quebrar a parede, daqui a pouco você tem que trocar o registro, aí tem que, tá entendendo? Uma coisa vai puxando a outra. Qual que é o nosso primeiro sentimento? Puxa vida, para que eu fui mexer nesse azulejo? Louvado seja Deus que você mexeu aí, porque senão a casa ia cair na sua cabeça, tá entendendo? Então louvado seja Deus que você, através desse trinco desse azulejo aí, tá entendendo? Você conseguiu ver que estava tendo uma infiltração na sua casa, que o cano estava quebrado, que o registro estava quebrado, aquilo estava minando, aquilo estava mexendo na estrutura da sua casa, mas o nosso primeiro sentimento é: para que eu fui mexer nesse azulejo? Tá entendendo? Louvado seja Deus que você mexeu aí. Então Deus, ele tem feito tantas coisas na nossa vida, mas muitas das vezes a gente não percebe o agir de Deus. Ou então somos que nem esses fariseus, não queremos perceber, mas Deus está agindo, Deus está curando, Deus está libertando a todo instante. Então deixa a palavra de Deus tocar no teu coração, amolecer esse coração. Procura Deus enquanto há tempo, deixa Deus te curar, deixa Deus te salvar, deixa Deus te libertar, deixa Deus te afagar, deixa Deus te amar, não é? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Quem tem Jesus e Maria tem alegria, pense nisso.